uma grande experiência, né? E a gente nunca para refletir. E a gente, como cristão, a gente nunca para, né, pastora? Para orientar os nossos filhos sobre os desafios. Ou, às vezes, não preparamos eles para isso, Não preparamos eles. E hoje, nessa tarde, né, pastora Carmen, nós temos a nossa convidada ilustre aqui, especial, né? Quero apresentar para vocês Edegamara Brito. Isso, Brito, né? Silva. Brito Silva. E seja bem-vinda para estar conosco aqui. Obrigada por ter aceito esse convite e desafio também, desafio. Né? Desafio. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor, né? Uma boa tarde. Dizer que eu estou muito feliz pelo convite, pastora. Foi uma surpresa para mim quando a senhora comentou. Isso. E é muito importante, porque às vezes as pessoas, os pais, eles ficam naquela apreensão de mandar os filhos para fora, para estudar. Apesar que quando eu já fui, já tinha maturidade, já era um pouco mais velha. Assim, mas mesmo filho assim, é filho, né? Mas assim, foi um desafio muito grande para mim, muito grande. E estar lá na Bolívia hoje é o cumprimento de uma promessa. É isso mesmo. Na verdade, ela não está nem em outra cidade, né, do Brasil, está em outro país até. E para quem não sabe, a Edegamara é filha da nossa pastora Carmen Brito. E por isso compartilhar essa experiência. Porque agora, nessa sala de bate-papo aqui, nós temos a filha que foi, nós temos a mãe que ficou. Com saudade, e a intercessora. Intercessora, verdade. Que acompanhou desde o início esse processo, verdade. Né? Mãe é intercessora, mas eu tô naquela Bolívia, eu sempre lembro que a minha mãe fala assim, eu vou ensinar vocês a cavar poços. Porque tem momentos lá na Bolívia que a mãe não atende o celular, que você não consegue falar com a mãe, você quer aquela oração, você quer conversar algo, você está desesperado, triste, precisando conversar. E aí você lembra que tem que cavar poços, aí você vai pro seu quarto, fecha a porta e vai orar. Mas sabe que isso que você está falando, Edegamara, tem tudo a ver com o versículo tema, pastora, que eu escolhi para esse bate-papo nosso. Eu sempre gosto de escolher um versículo para basear a nossa conversa. E eu escolhi Provérbios, aliás, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, direcionou. Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E é isso que você está falando. Verdade. Que às vezes você está sozinha lá, a mamãe não atende telefone, ninguém. Mas a gente sabe o caminho. Mas aí você sabe o caminho. Porque você aprendeu a cavar poços, né? Desde pequenininha, né? Desde pequeno. Eu falo que a minha mãe, pastora, é um grande referencial na minha vida. Porque um filho, ele só vai... Seu filho vai ser seu exemplo, porque se ele ver você orar, ele vai orar. O que você fizer, os seus filhos vão fazer, porque você é reflexo dos seus filhos. E quando eu fui para a Bolívia, era um sonho de fazer medicina. Eu sempre tive esse sonho de infância. Que ano que aconteceu? Quando foi que você foi? Eu fui para a Bolívia em 2015. 2015. Fui em final de fevereiro de 2015. Deus, ele apareceu uma oportunidade, falou, Edegamara, é agora. E minha mãe falou assim, filha, você quer ir? Se você quiser ir, a mãe vai te abençoar. E eu vou cuidar de você. E eu vou honrar você até o último momento de você naquele lugar. E eu falei assim, meu Deus, é a última. Aí eu pensei assim, uma oportunidade, você não pode perder, porque você não sabe quando vai voltar na sua vida. E se vai voltar. E eu abracei aquela oportunidade, era numa segunda-feira, numa quarta-feira a gente conversou, e no sábado eu viajei, pastora. Nossa! Então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida. E eu olhei assim, quando eu me dei, eu estava dentro de Santa Cruz, dentro de um apartamento, de um monoambiente, deitado, olhando para o teto, pensando na vida. E começou a vir um filme na minha mente, de todas as promessas que Deus tinha feito. E, inclusive, eu não tinha plano de ir para a Bolívia, porque a gente quer ficar no seu país, você quer estudar, fazer a faculdade aqui. Mas, às vezes, a condição financeira nos impede. Entendeu? E Deus falou comigo há um ano atrás, falou assim que Deus tinha um propósito muito grande comigo na Bolívia. No 2014. 2014. Então, que você foi em 2015. Então, eu fui em 2015. Deus tinha um propósito muito grande comigo na Bolívia, que eu ia para aquele lugar e que Deus ia me usar muito naquele lugar. E que seria uma grande obra, que Deus tinha algo comigo lá. Eu falei assim, Bolívia? Não, vou não. Vou para Bolívia, não. E, pastora, eu esqueci. E Deus falou isso comigo, não sei se minha mãe se acorda, se lembra, que foi no culto de quarta-feira, na minha igreja, e a pastora me chamou lá na frente e falou um monte de coisa. Eu falei assim, aí eu pensei no meu coração, Bolívia? Eu acho que essa mulher está falando coisa errada aí. Não é de Deus. Mas hoje eu amo a Bolívia, eu amo aquele lugar. Deus me quando você muito. Estava lá nesse quarto, no apartamento... E quando estava deitada no apartamento, olhando para o teto, aí veio um filme na minha mente, eu lembrei, Bolívia, estou na Bolívia. Eu falei, Jesus cumpriu minha promessa.
Então, assim, foi o começo do cumprimento de muitas promessas. E eu creio que vai vir muito mais pela frente. E eu aprendi muito. Foi só o pontapé, né? E foi interessante, pastora, que esse cumprimento, o cumprimento dessa promessa na Bolívia não era somente para um curso de medicina. Quer dizer, a proposta veio para fazer para estudar. Só que Deus, quando fez a promessa da grande obra na Bolívia, e nós, como pais, temos que treinar os nossos filhos para isso, preparar para isso. Aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando chegou lá, qual o primeiro passo? Onde tem uma igreja aqui. Porque é interessante, é isso pastora. que eu ia perguntar. Eu ia perguntar essa importância, né? De chegar lá. Porque lá você fica e já muito se vulnerável. ligar no corpo, não ficar... Procurar uma família e essa família exatamente, é uma igreja. Porque, pastora, como membro, se esse membro... É isso importante para você, mãe, orientar teu filho. Se esse membro, ele fica amputado do corpo, separado, ele vai apodrecer. Ele vai entrar em necrose. Ele tem que estar ligado no corpo. Então é importante. Chegou no lugar, se você pode ir com o teu filho... Procura uma igreja. Vamos ligar no corpo. Você foi, pastora Carmen, com ela nessa primeira parte? Não foi comigo. Você foi mas ela já foi no segundo semestre, ela foi. Foi várias vezes lá comigo. Sim, eu mas lembro. nessa primeira ida, porque como foi muito rápido, né, mãe? Então, tipo assim, foi tudo tão rápido que ela não teve como ir. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu procurei dentro do condomínio, uma célula. E tinha um pastor que morava lá. E assim, Deus foi abrindo caminhos, assim, sabe o que aconteceu? Eu cheguei numa segunda-feira, e eu estava deitada na minha cama e eu ouvi barulhos de uma igreja perto. E eu ouvi barulho, eu falei assim... Tem uma eu igreja perguntei pra menina, eu falei assim, tem igreja aqui perto? Tem a Assembleia de Deus Universitária. Eu falei assim, eu quero conhecer. Aí a minha amiga, não, nós vamos para uma célula, tem uma célula em tal lugar. Eu falei, beleza, eu quero ir. Porque a gente sabe a necessidade de procurar uma igreja. A gente sabe que quando você está longe de casa... Nós nos tornamos muito vulneráveis a muitas coisas. E o inimigo, ele vem com muitos pratos, muitas bandejas. Eu não vou falar para a senhora que a gente não vai errar, que você não vai, às vezes, desviar o seu olhar. Mas quando você chega e procura uma igreja, as coisas mudam. Quando ensina a criança no caminho que deve andar. Muda, porque assim, hoje a minha mãe sabe, a minha vida na Bolívia se resume faculdade, minha casa e igreja. Faculdade, minha casa, igreja. E eu amo, porque assim, eu sou muito envolvida na igreja lá. Eu louvo a Deus, porque... Eu acompanho assim, um pouquinho das Eu falo postagens. minha mãe que lá eu fico tanto tempo na igreja que às vezes assim... Mas é bom. É porque é minha família. É sua família. É a família isso que eu tenho falar. lá. A igreja se então, torna assim, uma família, né? E o meu pastor, ele cobra muita gente porque ele cobra, porque ele fala assim... E ele é estudante também. E a gente não tem pra onde ir. Não tem casa assim, vou pra casa do meu tio, vou pra casa de não sei o que no final de semana, vou almoçar com a família. Não. Vou com a igreja. Isso. Vou com a igreja. Fala com os amigos da igreja. Sobre ir, né, para os jovens que estão assistindo com a gente aqui, esse bate-papo. E como que é? Os desafios são poucos? Muitos. Ou são muitos? Muitos. Quais, assim, alguns desafios, assim, logo de imediato que chega lá? Tristeza, solidão. Opa. Porque você se sente... tipo, o primeiro mês eu morei sozinha. Depois fui morar com uma família. E foi 2 anos eu morei com essa família, foi uma bênção na minha vida. E assim, quando eu cheguei lá, primeira noite eu olhei no quarto, olhei de um lado pro outro. E eu sou muito, minha casa sempre foi muito cheia, quem conhece a minha casa, aquela muvuca de gente. E eu falei, meu Deus, cadê minha mãe? Primeira semana de adaptação, é outro país, é outra língua, outros costumes. Você, tipo assim, tem muito brasileiro lá, mas é outra cultura. E a cultura, eu levei um choque de cultura. Né? Em todos os sentidos. Alimentação, nossa, dá muito diferente. Dá a impressão que é na Bolívia que não vai mudar muita coisa, mas isso não é verdade, né? Muda, pastora, muda muito, né? Porque eles têm uma outra cultura, uma outra forma de ver a vida, né? Ah, ok. E nós vamos ter que ir para o comercial? Isso. Então nós vamos ter que dar uma pausa e ir para os comerciais, a gente já volta, tá bom? Para terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. Família. Tá com fome, tá? Temos algo novo pra você. Já pensou quando bater aquela fome? Você não sabe a hora nem o lugar que aquela fome vai chegar. Mas sabe que o Delivery Food é o app que tem as melhores lanchonetes e restaurantes da sua cidade, prontos pra ir até você. É, isso mesmo. E o melhor, garantimos o mesmo preço. Tá com fome, tá? Quer comer? Quer? Pede logo, vai! Baixe o app e tenha os melhores sabores da cidade na palma de sua mão. Delivery Food.
Gente, olha só, mais uma carreta de cimento aqui na Carvalho da Construção. Venha pra cá conferir os preços, porque aqui o preço é imbatível. Aqui na Carvalho da Construção tem a super promoção de verão. Verão amazônico, é claro, né? Aqui na Carvalho da Construção você vai encontrar telhão de 5 milímetros, um preço, ó, bacana. Cimento, como eu falei pra você, preço imbatível. E também aqui na Carvalho da Construção você vai encontrar massa corrida com preço bacana também. Super promoção de verão na Carvalho da Construção. Aqui na Castelo Branco, nos altos do Presidencial, ao lado da panificadora Rainha. Venha conferir.